São os comentadores no Vice-Versa, Nuno Encarnação, do PSD, Miguel Laranjeiro, do PS. Miguel Laranjeiro, que está nos estúdios da RTP no Porto. Boa noite aos dois. E hoje começo pelo Miguel Laranjeiro. Começamos pela TAP e por este balanço pelos números da greve dos pilotos. Miguel, 35 milhões de euros de prejuízo direto. Foi hoje o anúncio feito pelo Ministro da Economia, Pires de Lima, mas há mais. As agências de viagens estimam mais 20 milhões de perdas em vendas também para o país. Isto é um rombo muito grande na transportadora. Bom, é uma dificuldade acrescida. Antes de mais, muito boa noite, Cecília, boa noite também ao Nuno. É uma dificuldade acrescida para a TAP. E há aqui um custo que é, digamos, difícil de quantificar, que é um custo reputacional. A TAP sempre foi considerada uma companhia de referência, quer em questões de segurança, de serviço, de atendimento, e naturalmente este tipo de greves, e sobretudo esta greve muito prolongada, durante 10 dias, cria, para além dos custos diretos de não venda das passagens aéreas, custos no setor do turismo, também os tais custos reputacionais que demorarão, certamente, mais tempo a serem ultrapassadas, mas eu espero que sejam ultrapassadas através do envolvimento de todos, do Governo naturalmente, dos funcionários e também dos pilotos. Estava a dizer que a companhia perde valores perante os possíveis compradores para a privatização. Ganhar valor é que eu acho que não ganha. Portanto, está a admitir claramente que a privatização vai para a frente. Era esta a minha pergunta mais direta, Miguel. Eu espero que não. Digamos, o Partido Socialista nisso já foi muito claro e tem vindo a ser muito claro. Estamos a 4, 5 meses das eleições legislativas. E o secretário-geral do Partido Socialista já referiu qual é a sua intenção, qual é a intenção do Partido Socialista relativamente à TAP. A TAP precisa de injeção de capital, certo, mas a TAP não precisa de um processo de privatização à pressa, em final de mandato, de uma maioria que está esgotada, está em final de ciclo e que está, enfim, a fazer esta privatização ao arrepio, creio, da maioria dos portugueses e também dos trabalhadores, mas enfim, aqui a posição e a opinião dos portugueses também é relevante, e é relevante para o país. Portugal tem e deve manter uma companhia aérea de bandeira. Pode haver vários mecanismos de injeção de capital, de modernização, para a compra de novo equipamento, certamente. Isso, digamos... Mas o Partido Socialista defende sempre defendeu que a maioria do capital deve ficar no Estado e isso é ponto assente para os socialistas. Já vou voltar a falar consigo, deixa-me ouvir também o Nuno Encarnação em relação a esta questão da TAP e a estes números. Nuno, boa noite uma vez mais. Em relação aos números apresentados hoje pelo Governo, pelo Ministro da Economia, isto quer dizer que a TAP vai, de facto, ou já teve, de facto, um rombo grande em termos de valores e para as contas que já são muito, muito complicadas. Acredita que haja empresas que queiram pegar na companhia aérea portuguesa? Bom, boa noite e boa noite ao Miguel Laranjeiro, que também não está aqui, está lá em cima. Mas antes de mais, perceber o seguinte: de facto é um rombo muito grande, 30 milhões de euros de prejuízo, numa altura em que a dificuldade da TAP é crescente, naquilo que são as dificuldades conhecidas de tesouraria. Mais 25 milhões, aliás, anunciados pela APAF, daquilo que é a estimativa do que não entrou... 35 pelo Governo e 20 pelas agências, pela Associação das Agências de Viagens. Não é? Que somam. Um é o prejuízo direto da companhia, o outro é o prejuízo indireto das pessoas não terem vindo de Portugal ou não terem viajado na TAP. Eu não consigo compreender o seguinte. Eu confesso que o país, por aquilo que me apercebo, não concorda com esta greve dos pilotos da TAP. Aliás, eu só penso que 30% dos pilotos que fizeram greve é que concordam com a própria greve. Também não percebo que o sindicato, que eu tenho uma grande consideração pelos sindicatos, mas quando um sindicato diz, em jeito de vitória, que infligiu 30 milhões de euros de prejuízo, aplaudiu esse prejuízo à própria companhia que os paga, eu acho isto inacreditável e ao mesmo tempo extraordinário. Como é que um sindicato que se diz que quer defender os seus trabalhadores, que quer defender os seus pilotos, aplaude ao primeiro número negativo numa altura de dificuldade crescente da TAP, e é esta a grande vitória do sindicato. Obviamente não está quase aqui... cego e quase surdo a tudo aquilo que as pessoas dizem. Continua, passado 10 dias de greve, a taxa de adesão à greve foi 30%. Felizmente que houve 70% de pilotos que asseguraram o resto daquilo que estava previsto. Que houve apenas, em 300 mil passageiros, houve apenas 100 mil que tiveram o seu prejuízo direto. Mas como é que um sindicato, na sua ordem de grandeza, naquilo que é a principal missão, que é defender os direitos dos seus trabalhadores,
trabalhadores e defender os seus trabalhadores, aplaude quando danifica a própria empresa. Miguel, deixa-me fazer esta pergunta muito direta. Não está aqui em causa o direito à greve, obviamente, mas um dos pontos de luta do Sindicato dos Pilotos tinha a ver com parte do capital da TAP na privatização para os pilotos, que isso teria sido negociado na altura do governo socialista. Era João Cravinho o ministro que tutelava a empresa. Acontece que os pilotos lutaram nesta greve por esse ponto, por parte do capital na privatização. E agora os pilotos fazem um comunicado dizendo que estão contra a privatização. Isto não se entende para quem está fora deste processo. Pois, não se entende, de facto. Relativamente ao direito à greve, está aqui quem defende e estará sempre na primeira linha dessa defesa, que é um direito inalienável dos trabalhadores. Outra coisa é, digamos, a razoabilidade e os pressupostos que estão no exercício do direito à greve dos pilotos. Porque mesmo nos trabalhadores da TAP, todos os outros trabalhadores, e são muitos mais, percebe-se, digamos, uma rejeição relativamente a esta matéria e, digamos, a este dano, e daí estou de acordo com o Nuno Encarnação, quer dizer, um próprio sindicato, digamos, vangloriar-se de ter infligido 30 milhões, um prejuízo da ordem de 30 milhões de euros na empresa, qualquer que ela seja, enfim, daí ao direito à greve vai uma distância muito grande, na minha opinião, e creio que, digamos, é a opinião generalizada. E depois essas questões que há pouco referiu, isto é, há 15 anos, há 20 anos atrás, houve determinadas negociações, o acordo que o próprio engenheiro João Cravinho já esclareceu, mas passaram, entretanto, 15, 20 anos. As situações também mudaram. Nós somos contra a privatização da maioria do capital da transportadora aérea nacional, mas, digamos, não é com os mesmos argumentos que o Sindicato dos Pilotos tem apresentado publicamente. Nuno, o Ministro anunciou, e o Secretário de Estado, que vão pedir, ou que já pediram à companhia, um levantamento rápido da situação da empresa para se perceber de que forma é que se podem minorar esta situação e este rombo desta paralisação. Notou em algum momento nas declarações do Ministro e do Secretário de Estado o recurso a despedimento de funcionários da empresa? Ou não? Não quero acreditar nisso, Deus me livre. O que está em causa de facto é que se esta privatização não avançar, ou se não for bem sucedida, e aliás contra aquilo que o Miguel Laranjeiro dizia, que foi tudo à pressa, não é tudo à pressa. Esta privatização já teve na sua agenda há 2 anos atrás e o Governo rejeitou porque havia apenas uma proposta firme. Estamos há 4 meses das eleições, no Eu também não posso, Miguel Laranjeiro, eu não posso concordar, quer dizer, nenhum de nós pode concordar que o Governo, a 5 meses ou 6 meses de eleições, cruze os braços e fique à espera que o ato eleitoral ocorra. Sabemos que a partir da data de marcação de eleições há, do ponto de vista legal, limitações a que isso aconteça. Agora, nós vamos continuar com aquilo que estava, aliás, que foi escrito a várias mãos no memorando de entendimento, aliás, convosco, que foi aquilo que nós concordámos, que a TAP seria privatizada. Já foi esclarecido isso muito claramente. A TAP seria privatizada. E vamos continuar as verbas das privatizações já foram em dobro ultrapassadas pelo Governo. Já se explicou várias vezes que, se isto não suceder, se tiver que haver uma intervenção direta do Estado, a companhia vai ter que diminuir. É isto que vai acontecer, Miguel. Não há, do ponto de vista da Europa, nós temos limitações. Mas tem a certeza que com a privatização a companhia não diminui? Mesmo mantendo, estando no caderno de encargos, se mantém os postos de trabalho, eu dou exemplo, por exemplo, da ANA, do CTT, tudo aconteceu como aconteceu, aliás, com alguns problemas que o Partido Socialista também levantava, e lembro que até numa das companhias os ordenados foram aumentados, foi logo os primeiros atos da própria companhia, da própria empresa que comprou a ANA, que houve aumentos salariais e que há previsto contratação de mais pessoas. Por isso eu acho que a TAP de facto tem que ter aqui algum parceiro sólido para continuar a voar e para continuar a fazer aquilo que faz e bem. Nuno, acredita que haja interessados nesta fase para a privatização da TAP e que queiram comprar o capital da empresa com todos estes problemas e com um passivo tão grande como tem a companhia aérea? Bom, hoje creio que há um jornal que fala de uma possível desistência de... Sim, que o Ministro já fez também questão de dizer que não há desistências, porque também não há ainda pessoas a concorrerem formalmente e a mostrarem interesse formal na compra. Não, falta até sexta-feira, creio. Exatamente. A entrega das propostas. Bom, enfim, não sei se haverá ou não interessados, as notícias são o que são. Relativamente à posição do Partido Socialista, essa é clara. E tem havido, aliás, avisos e intervenções
de dirigentes do Partido Socialista nesse sentido. Muito bem. É importante que o país mantenha uma companhia de bandeira. Com capital privado, sim. Em termos minoritários. É simples. Miguel, um dos temas que marca também o dia de hoje tem a ver com o aumento do volume de exportações no primeiro trimestre deste ano. Esta é uma boa notícia para o Governo, mas para o país todo. 4% de aumento nas exportações é bom para o país. Naturalmente, todos nós queremos que as exportações aumentem. Ainda hoje, aliás, eu estou aqui no Porto porque estive no meu círculo eleitoral e visitei uma empresa exportadora em Guimarães, Sóguima, que, digamos, faz transformação de peixe, exporta 45% da sua produção e quer exportar mais, apesar do Governo. Isto é, o que temos aqui é um esforço... Peço desculpa? Explique lá isso melhor, apesar do Governo. Depende, este aumento das exportações está ligado a uma iniciativa, à capacidade de iniciativa, de empreendedorismo, de risco dos empresários. E o Governo deve ser apenas facilitador e nem sempre é, e deve ser promotor, por exemplo, na área da exportação, ao nível do que é o apoio às feiras e à internacionalização, e aí acho que ainda há muito caminho a fazer, envolvendo também os fundos comunitários, Portugal 2020. E, portanto, há aqui um esforço grande dos empresários que foram à procura de novos mercados e, em muitas situações, com sucesso, como é este caso que há pouco referi. Agora, relativamente aos números que o INE nos apresenta, é preciso, enfim, fazer uma ligeira abordagem. De facto, incluindo os combustíveis, as exportações aumentaram 4% e as importações diminuíram 1,4%. Mas se retirarmos, excluindo, portanto, o papel dos combustíveis, temos que, no mesmo período, as exportações aumentaram 3,6% e as importações aumentaram 4,7%. Portanto, mais até do que as próprias exportações. Isto provavelmente tem a ver com, no período homólogo, a refinaria de Sines ter estado, enfim, pelo menos em grande parte, parada, exportando menos há um ano atrás e importando para aumentar os seus estoques de combustíveis. Portanto, enfim, há um processo positivo. Naturalmente, todos os anos são sempre melhores. O Dr. Paulo Portas diz, este vai ser o melhor ano de sempre. São sempre os melhores anos de sempre, porque partem sempre de uma base superior. E, portanto, dito isto, é importante que as exportações aumentem. Todos nós queremos, naturalmente. O Partido Socialista sempre defendeu, sempre pautou pelo apoio e a internacionalização e o aumento dos mercados, do número de mercados e de venda das empresas, por parte das empresas portuguesas. Mas, na sua opinião, deveria haver outra mais coisa é olhar para os números em concreto, com esta variante, ou esta variável, se quiser, dos combustíveis e da refinaria em Sines, que tem uma dimensão muito grande, ao contrário do que às vezes podemos pensar. Nuno, é importante este crescimento das exportações, mas, como diz o Miguel, tem que haver mais apoio, mais intensivo, e há esta nuance dos combustíveis. Sim, mas tem havido. Eu gosto que o Miguel faça esta análise, porque o Partido Socialista não fica contente nunca com os bons resultados. Procura depois em 4%. Então, eu comecei... Em 4%. Não, Miguel, em 4% de crescimento todos nós tem de vir à questão dos combustíveis e da refinaria. Mas depois esqueceste um problema, esqueceste um pormenor, que é, estes dados são só dos bens, não são ainda contemplados os serviços. Os serviços, que têm a fatia grande do turismo, ainda vão seguramente trazer melhores números do que estes que foram anunciados. Mas isso é positivo. Bom, mas eu também, amor com amor se paga, Miguel, eu também nas últimas 3 semanas visitei 6 empresas do meu distrito de Coimbra, e aquilo que os empresários hoje dizem, que não é propriamente que estão com dificuldade de financiamento, eles precisam, sim senhor, do Estado para os ajudar a exportar mais, de ter os veículos necessários, e o Estado tem ajudado. Este Governo tem feito os mecanismos essenciais para ajudar na exportação, na questão dos seguros de créditos, em tudo mais. E abrir, sobretudo, portas, que é isso que nós temos. Também usar, por exemplo, as embaixadas portuguesas, o ICEP, tudo em conjunto. Mas os prazos têm sido os ideais, ou seja, têm sido cumpridos, o Estado tem entrado e tem dado esse apoio na altura certa? Claro que sim, nós temos aprendido ao longo dos anos e temos ouvido os empresários, aliás, isto começa também no último governo do engenheiro Sócrates, em boa verdade
se diga, esta ideia de apresentar números grandes das exportações, apoiar as empresas exportadoras e fazer esta diferenciação positiva. E os empresários cedo perceberam que não é apenas pelo mercado interno ou pela situação interna, pelo consumo interno, que é uma grande diferença daquilo que nós temos em relação ao Partido Socialista, mas é sobretudo apoiando as empresas que vão criar emprego, que vão conseguir abrir mercados lá fora, que vão conseguir vender mais. Abrir mercados lá fora, e é isto que interessa, esta nossa grande diferença em relação ao Partido Socialista. O grande volume de exportações tem sido para a União Europeia, mais do que para países com quem Portugal tem excelentes relações, tem boas relações, por exemplo, Angola. Portugal já exportou muito mais do que exporta neste momento para Angola. Outros mercados não dependem só do governo e dos empresários portugueses, dependem também das economias e daquilo que se passa nesses países. Claro, e é isso que os empresários têm de estar atentos e estão atentos. Eu, naquelas 6 empresas que visitei, eles melhor que ninguém sabem que mercados é que estão a funcionar, que mercados é que estão a crescer, que mercados é que precisam de consumir mais e que mercados é que têm necessidade daqueles produtos que eles precisam de vender, ou que precisam de reinventar para vender para esses mercados. Produtos completamente diferenciadores, que sejam bons em preço, em qualidade, é isso que os empresários portugueses fazem. Mas veja-se aquilo que nós dizíamos, a transformação da economia portuguesa tem que se dar. E se há uns tempos atrás, em 2008, a percentagem das exportações no PIB representava 28%, 29%, hoje está bem acima dos 40% e com a meta que nós temos de 50%. É isto que é preciso referir. A atividade exportadora tem que ser, de facto, o principal motor da economia portuguesa, Miguel, e não apenas o consumo interno. Também concretamente em relação aos mercados, para muito rapidamente irmos ao terceiro tema, muito concretamente em relação aos mercados, os empresários portugueses conhecem bem os mercados onde podem penetrar? Bom, enfim, creio que sim. O que eu sinto também nos contactos que vamos fazendo é de uma grande preocupação em encontrar novas soluções, novos mercados, não ficar, digamos, nem no país, nem sequer até na União Europeia, e ir para mercados emergentes que estão a crescer mais do que a própria Europa. Só me permite discordar de uma encarnação num ponto. É que o mercado interno é absolutamente essencial. As duas questões, mercado interno e exportações, devem ser, claro que sim, digamos, devem andar a par. Deve haver, certo. A economia também se não houver mercado interno, Nuno, se não houver mercado interno, não há emprego. Mas naturalmente, quando dizemos que é preciso uma aposta, é que mais de 80% das empresas portuguesas não exporta. Digamos, quer nos serviços, quer na produção de bens, é o mercado interno, é dos 10 milhões de portugueses que as fazem sobreviver, não é na exportação. Agora, é evidente que as empresas exportadoras têm um papel absolutamente central e crítico para a economia Muito bem, nacional, mas nós temos e essas têm de ser apoiadas. 1 minuto e meio para cada um, para falarmos da reunião do Eurogrupo que não foi conclusiva. A Grécia, entretanto, o Ministro das Finanças grego anunciou que está sem dinheiro, terá dinheiro para 2 semanas, e o Ministro alemão das Finanças desafiou a Grécia a dizer se quer ou não um referendo para se perceber se a Grécia quer mesmo ajuda da União e dos credores ou não. Miguel, eu gostava da sua opinião em relação a isto, num minuto e meio. Bom, eu acho que, digamos, o governo grego tem de se aproximar da Europa, mas a Europa também não tem de ter estas posições, como o ministro Schäuble ainda hoje referiu, e a senhora Merkel também no passado fez, digamos. Os gregos também são soberanos. Votaram nos partidos que votaram, formaram o governo que formaram, também se responsabilizam naturalmente por essas decisões. Claro que eu, sendo um europeísta e entendendo que, estando os países europeus, digamos, numa comunidade, tem de haver base de entendimento entre todos. Não quer dizer que não haja diferenças, certamente, de opinião em algumas matérias. Agora, creio que a Grécia, ao longo dos últimos meses, mais devagar do que seria expectável no início, se tem aproximado das posições da União Europeia, do Eurogrupo, dos parceiros europeus. Pelo menos isso é importante. As promessas de campanha, é importante evitar também daquilo que já se defende, apesar de os gregos continuarem a dizer que não podem fazer tudo aquilo que as instâncias europeias querem que seja feito. Mas também dizem que não querem sair do euro. Também dizem que não querem sair do euro. Era essa a minha pergunta também para o Nuno, em relação à Grécia e em relação aos gregos. Está-se aqui num impasse, há elogios, há negociações, mas...
Eu com sinceridade esperaria que tudo isto fosse mais rápido e mais célere. Hoje o Financial Times traz um gráfico perfeitamente demolidor em que diz que até final do ano, em que diz mês a mês, o que é que a Grécia tem de pagar em reembolso de dívida, em amortização de dívida, e é na ordem dos 24 mil milhões de euros. Parece que já anunciou que fez o pagamento ao FMI. Já de 750 milhões. Mas veja bem, quer dizer, a dimensão só nesta parte de encargos de dívida, 24 mil milhões de euros. Quer dizer, a Grécia tem de facto de se apressar muito rapidamente e perceber que aquilo que prometia em campanha eleitoral, que Tsipras prometia em campanha eleitoral e Varoufakis também fazia, seguramente vai ter que fazer de um modo diferente, porque não conseguem cumprir as promessas que fizeram, enganaram os gregos na sua campanha eleitoral, claramente, e hoje têm que perceber o que é que o Eurogrupo quer e o que é que o Eurogrupo precisa para que a Grécia também saia deste sufoco que tem já há muito tempo. Precisa de dinheiro. Como é óbvio. Nuno Encarnação, Miguel Laranjeiro, muito obrigada por ter estado esta noite no Grande Jornal. Boa noite aos dois.